Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Ronald Henriques e vou aqui falar um pouquinho para vocês, de forma bem ligeira, o que vocês podem priorizar nesses últimos 20 dias aproximadamente para a prova e o concurso dos senhores e das senhoras, ok? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Ronald Henriques, sou doutorando em Direito e mestre em Direito pela PUC, bem como oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ok? Então a gente estuda as temáticas de Direito Processual Penal há vários anos, há mais de 15 anos eu presto concursos e ministro aula para cursos preparatórios, ok? Então esse bate-papo rapidamente aqui para que vocês possam chegar na prova de vocês e ter em mente o que é mais importante ou o que é mais atual para o concurso dos senhores e das senhoras. Antes de adentrar na matéria propriamente dito, dica de ouro para toda e qualquer disciplina que vocês irão estudar nessa última reta final. Busquem fazer questões de concursos. No próprio nosso site do Aprova Concursos, na parte de questões de concurso, temos várias questões, um banco de questões muito importantes lá, com comentários, aulas, que vocês podem ter acesso. Então façam as questões, porque quanto mais habilidade, mais prática vocês têm para o concurso, conhecendo principalmente a banca ou bancas correlatas, vocês terão chance de ser aprovado, ok? Então o candidato mais preparado é aquele que conhece a sua banca. Então façam as questões, aquelas matérias que tiver mais dificuldade ou estiver com algum problema, vá nos resumos que vocês tiveram aí, que fizeram durante as aulas, para que vocês possam ter aquela lembrança bem ligeira, ok? Então agora é hora de fazer questões específicas para o concurso de vocês e revisar bem rapidamente aquilo que vocês têm mais dificuldade, ok? Então, quem não tiver, fez a questão, acertou, entendeu a questão, segue a vida, né? Então, nós temos outras disciplinas além do processo penal para vocês fecharem aqui, ok? Então, essa é a nossa lógica, não inventem pegar doutrinas, jurisprudências, informativos agora, que não é tempo, vocês vão gastar muito tempo em coisas, às vezes, um pouco desnecessárias. Aqui, letra de lei seca, questões de concursos e um mini resumo que vocês já têm ali para facilitar a vida dos senhores e das senhoras, ok? Então, vamos lá para o processo penal. Nós temos basicamente 6 grandes temas no edital dos senhores e das senhoras sobre o processo penal. O primeiro deles é a nossa ação penal, tema tão importante e tão cobrado em questões de concurso. Então, vocês que vão prestar essa prova, o que pode cair para vocês? Conceito de ação penal. Ação penal nada mais é do que a forma pelo qual o competente, o responsável pela ação penal, seja o Ministério Público ou seja o particular, na queixa-crime na ação privada, leva até o Poder Judiciário, por intermédio desse monopólio estatal, fato tido como crime quando temos autoria definida e temos materialidade. Então isso é a ação penal propriamente dito. Claro que isso não é o direito de punir, mas é o direito de levar a termo essa situação, ok? Lembre-se que nós temos espécies de ação penal. A ação penal nossa ela pode ser subdividida em 2 grandes grupos, a ação penal pública e a ação penal privada. Dentro da ação penal pública, temos a ação penal pública incondicionada, é a nossa regra lá do artigo 100 do Código Penal, no qual vai falar que se for omisso, se for silente o nosso código ou o tipo penal, será ação penal pública incondicionada. Tanto que 90% ou até mais dos crimes previstos no Código Penal são de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? Que o Estado, por parte do Ministério Público, que é o dono da ação penal e fiscal da lei, não necessita de nenhuma condicionante, de nada, de nenhuma situação específica para dar prosseguimento e iniciar uma ação penal, ok? Por isso mesmo, incondicionada, pois não tem condições. A segunda subespécie de ação penal seria a ação penal pública condicionada. Nisso, subdividimos também em ação penal pública condicionada à representação do ofendido e ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada ao nosso requerente ou ofendido é quando os crimes exigem representação. Então, sempre que vocês verem lá, por exemplo, o artigo 147, crime de ameaça, exige-se representação. Então, será por intermédio de uma representação por parte do ofendido junto ao Ministério Público. Lembrando que nós temos o prazo de 6 meses a contar da
autoria do conhecimento da autoria do delito para representar. Caso contrário, teremos a preclusão do prazo e traremos aí o Instituto da Decadência, extinguindo a punibilidade daquele autor, ok? E da requisição do ministro da Justiça, idem também, só que aí é uma questão peculiar e política, principalmente, por exemplo, com os crimes contra a honra do funcionário público. Pode ser tanto a ação penal pública a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, quanto a ação penal privada. Então, tem essa escolha, súmula do nosso STJ, ok? Essa é a lógica. Já dentro da ação penal privada, o termo utilizado para levar a qualquer situação apuratória dentro da ação penal é a famosa queixa-crime, no qual o querelante vai emitir ali por intermédio do seu advogado, impetrando uma queixa-crime para levar ao Poder Judiciário o conhecimento. Os crimes que têm queixa-crime geralmente estão lá no Código falando, será mediante ação penal privada, mediante requisição. Por exemplo, os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, no qual serão por intermédio de queixa-crime. Lembrando que nós também temos a ação penal privada personalíssima, aquela que somente a vítima pode efetivamente levar a termo, levar ao conhecimento do Poder Judiciário fatos tidos como crimes de ação penal privada, qual seja a questão de enganar ali as questões do casamento, artigo 236 do Código Penal, tranquilo? Esse somente a vítima. Qual que é a diferença para a ação penal privada que seja aquela propriamente dita? É que os representantes, aquele CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, podem também, na falta principalmente da vítima, do ofendido, oferecer aquela queixa-crime, ok? Então essas são as situações iniciais para a gente aqui. Então esse é o grande primeiro tema, claro que temos mais outras situações aí, mas como o tempo aqui é um pouco rapidinho, a gente vai para o próximo tema. O segundo grande tema que nós temos, senhoras e senhores, é o nosso termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, da nossa Lei 9.099. Então, vai cair a Lei de Juizados Especiais para vocês, mas o que atinente seria o nosso termo circunstanciado de ocorrência. O que é o TCO? Nada mais é do que, quando chega ao conhecimento da autoridade policial, vejam, autoridade policial. Qual é a autoridade policial? Delegado? Policial militar? Policial rodoviário federal? Hoje, entende-se que a Polícia Militar, por exemplo, pode fazer TCO. A PRF também, não tem problema, porque o termo fala autoridade policial e não autoridade de polícia judiciária, que seria diferente, que seria o delegado. Então, autoridade policial genérico. Toma conhecimento de uma infração de menor potencial ofensivo. É todo crime qual a pena não seja superior a 2 anos e todas as contravenções. Então, chamado de infração de menor potencial ofensivo. Chegando a cargo, caso lave-se o termo circunstanciado de ocorrência, o autor seja imediatamente levado perante ao juiz ou juizado ali, com as partes, com a vítima. Ou então, ele se comprometa a comparecer no dia marcado para aquela audiência preliminar. Ele o compareça, não se imporará nem prisão em flagrante e nem fiança. Então, o TCO substitui o auto de prisão em flagrante, bem como o inquérito policial que vai ser feito, ok? Claro que, se ele se negar de comparecer, óbvio que será feito o auto de prisão em flagrante dele, mas o comum é todo mundo aceitar aí, ok? Então essa é a Lei 9.099. Para que serve? Justamente para medidas desencarceradoras, medidas aí alternativas à prisão, pois vai ser oferecido para ele composição civil dos danos, transação penal, suspensão condicional do processo e diversos outros instrumentos que vão desencarcerar ou desburocratizar a própria ação penal como um todo. Isso aí está dentro da segunda velocidade do direito penal, ok? Medidas alternativas dentro de uma lógica sancionatória ali, tranquilo? Então, é feito de forma célere, de forma mais rápida, no juizado especial, feito ali bem tranquilo e bem rápido. Só para vocês lembrarem o que é o TCO. Outras regras, né, quanto à citação, tem que ser pessoal, vocês dão uma olhadinha lá na Lei 9.099, a partir do artigo 69 em diante, principalmente. Perfeito? Próximo tema importante também, provas. Provas no processo penal, com certeza irá cair para vocês. E é a matéria que mais temos aí, digamos, um rol de subtemas. Temos aí espécies de prova, conceito de provas, provas de busca e apreensão dentro dessa lógica e tal. Então, muito cuidado, esse tema é um tema rico demais e, claro,
com o pacote anticrimes foi modificado também diversas situações. Então, estudem provas é importante. Então, o que são as provas? Nada mais é do que tudo aquilo que for arrolado num processo para tentar buscar a verdade dos fatos. Ou seja, tudo que tem que ter sido no processo. A prova tem contraditório para a defesa? É claro, óbvio. Por que eu falo isso? Para ser diferente dos elementos de informação lá do inquérito policial. Naquele não tem contraditório, ou para os doutrinadores e para a jurisprudência mais recente, existe um contraditório diferido, um mínimo de contraditório, perfeito? Então, provas é sempre dentro do processo. Lembrando que o processo ele se inicia com o recebimento da denúncia pelo juiz, se efetiva com a citação do réu e se extingue com uma sentença terminativa ou uma sentença aí que seja condenatória ou absolutória, ok? Em trânsito em julgado, perfeito? Sentenças irrecorríveis. Então, é dentro desta lógica que nós vamos constituir as provas. Tem uma riquíssima que pode cair para vocês, que eu selecionei aqui, que eu acho que seria ideal para cair, são as provas obtidas por meios ilícitos ou provas ilícitas. Lembrando que, para o direito processual penal, não existe diferença entre provas ilícitas e provas ilegítimas. Para nós, do direito processual penal, no texto legal, é idêntico. São aquelas provas que foram obtidas por violar alguma norma de direito material ou de direito processual dentro da lógica da Constituição, bem como das normas infraconstitucionais, ok? Já a doutrina e a jurisprudência ela se divide. Fala que a prova ilícita é aquela decorrente de direito material, tanto constitucional quanto infraconstitucional, e a prova ilegítima seria do direito processual, constitucional ou infraconstitucional, ok? Certo que essas provas não são admitíveis no processo. Então, se cair para vocês falando sobre provas e essas provas ilícitas, qual será a natureza jurídica e a consequência delas? Desentranhar as provas do processo. Não existe deixar no processo principal, deixar apartado no processo principal, não. Todas aquelas provas que são ilícitas, elas são envenenadas, elas têm que sair do processo, ok? Lembrando da teoria da árvore dos frutos envenenados. Todas as provas que forem decorrentes da prova ilícita e tiver ligação, deverão também ser desentranhadas. Ou seja, se existe um fruto podre naquela árvore, as demais provas, os demais frutos também são podres. Então, teoria da fruto da árvore envenenado, ok? Lembrando que são admitidas provas ilícitas no processo? Claro, principalmente dentro do direito de defesa, dentro da proporcionalidade e razoabilidade. Então eu tenho dois direitos ou duas situações específicas. A defesa, buscando ali efetivamente a liberdade daquele indivíduo, principalmente o indivíduo inocente, e do outro lado o ius puniendi, o direito de punir do próprio Estado. Dentro dessa lógica, dentro dos direitos humanos, o que eu vou prevalecer? A liberdade, claro, daquele inocente. Então eu posso até mesmo admitir provas ilícitas num processo quando for para fins de defesa, ok? Dentro de uma proporcionalidade, é claro, a cada caso. Existem provas também que são independentes das provas arroladas ali como ilícitas. Então, por exemplo, que durante uma diligência policial foi utilizada ali técnica de tortura para obter uma prova. Achou-se a prova. Contudo, aquela prova ela iria ser descoberta de qualquer forma, mesmo se não houvesse essa tortura. Então, essa prova acabou não sendo derivada da ilícita, ela pode ser constitutiva do processo. Claro que depende de cada caso e será responsabilizado pelo aquele meio insidioso, meio cruel dentro dessa lógica, ok? Então, fechamos aí tranquilamente a questão da nossa prova, ok? Vamos lá, falar também importante aqui só do último subtema, busca na parte do processo, na parte das provas. Nós temos dois tipos grandes grupos de busca. A busca primeiro domiciliar e a busca pessoal. Busca domiciliar nada mais é do que você adentrar na residência violando o domicílio daquela pessoa com alguns objetivos. Lembre-se, por normas constitucionais, bem como penais, você só pode entrar naquele domicílio daquela pessoa com consentimento do morador a qualquer hora do dia ou da noite, para prender alguém em flagrante delito a qualquer hora do dia ou da noite, para prestar socorro ou para desastre qualquer hora do dia ou da noite, ou por ordem judicial somente durante o dia. A teoria clássica fala dia seria, pela lógica, de 6 às 18 horas, tanto que mandados são cumpridos aí bem cedo. Agora, com a nova lei de autoridade, diz que pode ser de 21 a 5, então temos ainda essas discussões aí, mas sigam a regra geral, porque a nova lei de autoridade não está no rol de programas para vocês aqui do processo penal
comum, ok? Então, essa é a lógica. Então, para eu entrar na casa, eu tenho que ter essas situações especificamente. O que é o termo casa, senhoras e senhores? O próprio Código Penal fala para a gente. Casa é todo comportamento habitado de forma transitória ou de forma definitiva, no qual nós temos o ânimos ali, pelo menos temporariamente, de utilizar ali como um domicílio. Lembrando que quarto de hotel, boleia de caminhão, tudo isso é casa. Lembrando que o quarto de hotel tem que estar hospedado. Então, se vocês chegaram para efetuar uma busca dentro de um quarto de hotel e estiver hospedado, domicílio vai ter que ter mandado. Se ele estiver desocupado, é área geral, vocês podem cumprir ali cumprir a situação como se fosse um local aberto ao público, ok? O que não é casa? Compartimento habitado desde que desocupado, essa é a primeira situação. A segunda delas, taberna, boate, sala de jogos, tudo isso também não é casa, ou qualquer residência ou qualquer local que seja utilizado para o cometimento de crime. Por exemplo, um indivíduo está fazendo tráfico de drogas, tem um laboratório de drogas dentro daquela casa. Aquilo daí não é considerado domicílio, não é considerado casa, pode ingressar, principalmente por ser crime permanente, e efetuar a prisão em flagrante, ok? Busca pessoal. A busca pessoal nada mais é do que aquela busca na pessoa, vestimentas, bolsas, para buscar ilícitos penais, buscar provas e diversas outras situações. Preciso de mandado para dar busca pessoal? Claro que não. Basta o termo fundada suspeita. Fundada suspeita, claro, está ligado ao tirocínio policial, o dia a dia e informações externas que podem trazer ali para nós o fundamento para aquela abordagem, ok? Então, fundada suspeita já está ótimo. Busca em mulheres. Qual que é a lógica de busca em mulheres? Devem ser feitas preferencialmente por outras mulheres, por exemplo, policiais do sexo feminino. Caso não tenha ou vá atrapalhar as diligências ou o andamento das diligências ali, pode ser feita por homem, em última situação, em exceção da exceção da exceção, ok? Pode cair isso para vocês, artigo 249 do nosso Código de Processo Penal, tranquilo? Segundo grande subtema, só para a gente, terceiro grande subtema na verdade, só para a gente fechar aí, tem várias coisas sobre provas, basta vocês lerem ali, é muito importante, ok? Próximo subtema, prisões. Prisões também é muito importante para a gente, pode cair. O que é a prisão? A prisão nada mais é do que retirar um direito fundamental de liberdade, direito de locomoção, de ir e vir daquele indivíduo, desde que de forma fundamentada, é claro, dentro da prisão legal. Lembrando que se a prisão for ilegal, cabe o relaxamento da prisão por ilegalidade, seja por intermédio do delegado ou por intermédio do juiz que tomou ciência desse fato, ok? Então a prisão nada mais é do que essas situações de lógica de retirar a liberdade. Lembre-se que qualquer um do povo pode prender, flagrante facultativo, e todos do Estado têm o dever de prender. Então, flagrante obrigatório dentro desta lógica, ok? O flagrante ele se divide em grandes categorias aqui. Primeiro, flagrante próprio, aquele que está cometendo o crime ou acabou de cometer. Flagrante impróprio, aquele que foi perseguido logo após a cometer o crime, tendo objetos presumidamente que ele seja o autor do delito. E o flagrante presumido é aquele que não foi perseguido, mas foi localizado logo após com os objetos que presumam ele ser crime. Esses são os flagrantes previstos em lei. Os flagrantes extralegais ou doutrinários, por exemplo, flagrante esperado, no qual você aguarda o melhor momento ali para prender um maior número de pessoas ou um maior número de crimes especificamente. Flagrante, claro que aí, desde que atendidos os requisitos legais, é aceitável, ok? E lembre-se também do flagrante forjado, do flagrante preparado. Esse é ilegal, esse não pode, no qual você insere algum objeto, alguma situação para que aquela pessoa se cometa o crime propriamente dito. Então, por exemplo, um policial retira ali uma barra de maconha e coloca dentro do carro daquela pessoa e fala que localizou ali. Flagrante forjado, inadmissível, prova ilícita dentro do processo e responderá por abuso de autoridade ou outros crimes correlatos, ok? Então, essas prisões são importantes. Como se constitui a prisão? Nada mais é do que o ato da captura, primeiro ato. Segundo ato, a condução coercitiva para a autoridade competente, terceiro ato. Confecção do boletim de ocorrência ou confecção do início do flagrante, que é qualquer documento correlato a um boletim de ocorrência, e depois a ratificação da prisão em flagrante, que é feito pela autoridade de polícia judiciária, ok? Então temos esses 4 âmbitos aí dentro da nossa prisão, ok?
Então, no Brasil, somente podemos fazer a prisão de alguém, primeiro, em flagrante delito, que é nos casos que a gente acabou de falar, mandado de busca e apreensão, falamos no item anterior, e claro que temos exceções à regra, falando de transgressões militares ou crimes propriamente militares, mas não cai para vocês, só para o regra constitucional, para vocês lembrarem aí, ok? Essa é a nossa maior lógica aí. Vamos lá, continuando também, próximo tema rico e importante para vocês, identificação criminal, pode cair para vocês. E por quê? Porque temos legislações recentes sobre isso. Regra, o indivíduo que for civilmente identificado, ele não será criminalmente identificado, ok? Claro que temos exceções às regras, pelo menos lá na Lei 2037, sim. Quando o documento estiver rasurado, quando aquele indivíduo estiver com 2, 3 ou mais documentos, quando não for possível verificar aquela documentação, por exemplo, o documento tem um prazo de 10 anos, ele está com um documento de criança, então diversas situações que não consigam identificar, pode ser identificado criminalmente dentro dessa lógica também, ok? Não há problema. Então, identificou-se criminalmente. A regra é que não se identifica criminalmente, se identificou civilmente, ok? Identificou-se criminalmente para fins ali processuais penais. Então, um tema que é rico, que pode cair para vocês, inovação legislativa recentíssima, é a identificação biológica ou a identificação de material genético do indivíduo. Pode ser feito no Brasil? Pelo texto legal, sim, muito se discute, isso está em sede de discussão perante ao STF, mas para a prova de vocês pode cair. Então, quais situações que eu posso identificar biologicamente material biológico daquele indivíduo? Primeiro, durante as investigações, ou seja, antes do processo, por requisição ou requerimento do Ministério Público ou da autoridade competente, delegado, para elucidar melhor o crime. Então, por exemplo, que é o exemplo clássico que nós damos, é o caso do exemplo de estupros, né? Por exemplo, nós temos material genético dentro da vítima e nós conseguiríamos pegar um material genético do autor para comparar e realmente determinar se aquele é o autor ou não do delito dentro da lógica das perícias técnicas, beleza? Então, durante a investigação pode. Qual que é o crime? Qualquer crime que seja. Só dei o exemplo do estupro por questões didáticas, mas qualquer crime que seja, ok? A segunda hipótese que nós temos de levantar material genético ali para este indivíduo. Segundo, ele tem que ter sido condenado, sentença transitada e julgado e estar executando a pena. Por isso mesmo, foi alterado a Lei de Execuções Penais, falando dessa levantamento de material biológico, ok? Então, eu tenho que ter sido condenado, sentença irrecorrível, estar cumprindo a minha pena previsto na LEP, no qual eu tenho que ter cometido crime doloso contra a pessoa, utilizando violência ou grave ameaça contra a pessoa, ok? Então, doloso, violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ou então, em qualquer caso, dos crimes hediondos. Lembre-se, dos crimes hediondos, artigo 1º da Lei 8.072. O artigo 2º, equiparados hediondos, tráfico, terrorismo e tortura? Não, esses casos são equiparados hediondos, então não podem, pelo princípio da legalidade, pois não tem expressão. Tá, ok, mas eu tenho que ser identificado meu material genético, mas eu não quero. Eu sou o autor e ninguém vai retirar sangue, saliva, urina de mim. E aí? Ele é obrigado a levantar material genético? Claro que não. É a mesma história do teste do etilômetro. Ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo. Isso está lá na nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos e, claro, de uma forma implícita na nossa Constituição Federal. Então, se ele não quiser, ele não fará e não podemos o obrigá-lo, ok? Sob pena de ter abuso de autoridades e abuso de poderes diversos, tranquilo? Então, material genético tem essas duas opções, está na prática, é lei recente e pode acontecer sim, ok? Então, lembre-se dos requisitos aí legais e das hipóteses legais que nós podemos retirar material genético daquela pessoa para fins de processo ou investigação processual, ok? Último subtema que nós vamos falar são as diligências investigativas, também no Código de Processo Penal para vocês, ok? É um tema tranquilo, é um tema pequeno, porque está apenas no artigo 6º e no artigo 13 do nosso Código de Processo Penal. Claro que é um tema importante, porque faz parte ali do inquérito policial, no qual o delegado vai adotar algumas medidas, tanto antes do inquérito, durante ali o crime propriamente dito, bem como posterior ao inquérito, como as funções de auxiliar aí o Poder Judiciário e o Ministério Público, ok? Então,
é importante, mas é um tema bem pequenininho. Então, dê uma lida ali no artigo 6º e no artigo 13, que vocês vão relembrar a matéria de matérias investigativas. Então, basicamente, o que é? Basicamente, o delegado deveria comparecer ao local de todo o crime para preservar o local para que seja feita a perícia. Sabemos que isso aí seria uma utopia, ele não o comparece, somente nos crimes de maior repercussão ou de maior gravidade, e quem faz isso geralmente são os policiais operacionais, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, que aguardam ali, cercam o local para que seja feita as perícias diversas, ok? Então, acompanhar essa situação, pedir mandado de prisão de medidas preventivas e diversas outras situações. E o que é mais importante hoje, o levantamento, lá no 6º, no inciso 9, vai falar para a gente, levantamento de filhos menores. Isso nós não tínhamos antigamente. Então, por exemplo, uma mulher é presa e, quando é verificado, ela tem um filho de 1 ano de idade e outro de 2 anos de idade. O que adianta essa mulher estar presa se nós não tivermos outras medidas para salvaguardar o direito da criança e do adolescente, principalmente? Então, o delegado levanta quem são os filhos menores, principalmente dependentes. Caso não tenha uma pessoa responsável por aquele fato, vai procurar um familiar. Se tiver com um familiar, vai colocar isso ali no nosso inquérito, no finalizando o inquérito, para que o Poder Judiciário determine uma guarda temporária ou alguma coisa semelhante, ok? Ou então, se não tiver uma família, tiver só aquela pessoa, procurar os meios legais, por exemplo, conselho tutelar para aquela pessoa não fique desamparada. Então vejam, o Estado preocupado com a situação da criança e do adolescente que nada o tem com o cometimento do crime pela mãe ou pelo pai ali, ok? Mais comum é a mãe, mas pode acontecer com o pai também, se a mãe, por exemplo, faleceu, ok? Então, seria aquela regra do princípio da individualização ou pessoalidade das penas. A pena não passa da pessoa do condenado, porque senão seria ali os filhos também sendo condenados por um ato da mãe. Isso não é o nosso objetivo, ok? E o artigo 13 nada mais é do que umas competências do delegado de polícia, da autoridade de polícia judiciária, dentro da lógica, prestar apoio ao Ministério Público, levantamento de ficha de antecedentes criminais e diversas outras situações ali para auxiliar principalmente o juiz ao final ali na condenação para as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do nosso Código Penal, ok? Então esses são os grandes subtemas, 6 subtemas que são importantes vocês analisarem: ação penal, provas, termos circunstanciados de ocorrência, prisões, identificação criminal e diligências investigativas. Deem uma grande lida, pegam lá o filtro das questões, coloquem esses grandes subtemas e façam as questões, sejam da sua banca ou de bancas correlatas. E peguem aquele resumo rápido, deem aquela lidinha no resumo rápido e vocês vão ter essa sorte ou esse busca da aprovação de vocês, ok, senhoras e senhores? Então, para fechar, só o que eu falo em todo o concurso, toda aula que eu ministro. Concurso público que passa quem é melhor preparado, não necessariamente quem é o mais inteligente. Então, 70% da prova é o que você estudou, é o que você vai levando, tanto a sua experiência anterior de concurso e maturidade de concurso, quanto o que você estudou especificamente para a sua prova. 70% é isso aí. Isso vocês já fizeram, pode ficar tranquilo, né? Vocês já estão bisurados nisso aí. Os outros 10%, senhoras e senhores, é uma sorte. Às vezes acontece de cair sorte do que vocês estudaram, do que vocês lembraram. Concurseiro tem que contar com a sorte também, é normal, não tem problema, ok? E os outros 20%, senhoras e senhores, é a fé. Eu acho isso importante, cada um dentro da sua lógica, da sua religião, da sua crença, do seu credo, mas tenha fé, rezem, busquem, né, uma noite anterior, principalmente 2 noites anteriores ali que vocês não vão estudar, estar próximo à família, próximo às pessoas que vocês amam e próximo a Deus também, ou qualquer outro ser supremo que vocês entendam como o correto na sua religião. Rezem, peçam isso para eles. Isso ajuda muito, porque isso vai trazer a tranquilidade de vocês. Aí está dentro dos 20%. Tranquilidade, vão com calma, não se cobrem muito. A prova, se vocês se cobrarem e ficarem brigando com a prova demais, isso atrapalha o seu psicológico. Então vão com calma, vão serenos, com tranquilidade e saibam que uma vaga já é de vocês. Vão com confiança, claro que confiança sem superveniência, tranquilo? Então, senhoras e senhores, ficou aqui essa revisão bem rápida do que pode cair, do que vocês podem fazer nesses últimos 20 dias aí para a prova de vocês e com certeza serão aprovados e estaremos aí juntos combatendo essa criminalidade e cumprindo as nossas missões constitucionais e infraconstitucionais dentro da lógica do direito brasileiro, ok? Então, aquele fraterno abraço, a minha eterna continência a todos vocês, as senhoras e senhores, e até a próxima.